Oi, turma! Hoje a gente vai estudar o contrato de depósito, que é um contrato bastante utilizado por nós, mesmo sem entender que está celebrando um contrato de depósito. Então, por exemplo, quando você deixa seu carro no estacionamento, isso é um contrato de depósito. Quando você deixa sua bolsa num guarda-volumes, é um contrato de depósito. E outras situações que a gente vai falar no decorrer da aula para compreender como é que esse contrato vai acontecer, quais são as consequências dele, quais são os direitos das partes nesse contrato. O conceito de depósito está lá no 627 do Código Civil. É o contrato pelo qual uma das partes recebe da outra uma coisa móvel para guardá-la, com a obrigação de restituí-la na ocasião ajustada ou quando lhe for reclamada. O conceito lembra um pouco o conceito de comodato. Por quê? Porque lá no comodato, que a gente já estudou, que é uma modalidade de empréstimo, eu entrego algo para você, você vai utilizar e depois de um tempo você vai me devolver. Só que a grande diferença entre o depósito e o comodato é que o comodato ele é um empréstimo para uso. Eu vou pedir emprestado a você porque eu preciso utilizar. Aqui no depósito, quem recebe tem que guardar, não pode utilizar. Então, a grande diferença é que o depósito ele é para guardar o bem, não é para utilizar. Então, ele é no interesse de quem entrega. Eu preciso deixar meu objeto com você, você guarda, que depois eu pego. O comodato, que a gente já estudou, é no interesse de quem pede. Eu estou precisando do livro emprestado, me empreste seu livro que eu vou utilizar e depois devolvo. Então, como está no conceito, ó, uma parte recebe da outra uma coisa móvel para guardá-la. Então, aqui no depósito é um contrato onde ele não vai possibilitar, em regra, que quem receba utilize o bem. Quem recebeu o bem vai ter que guardar e depois devolver para a pessoa que depositou. As partes são o depositante, que é aquele que entrega a coisa, e o depositário, aquele que recebe a coisa, lembrando, para guardá-la, não é para utilizá-la. Se for para utilizar, vai ser um contrato de comodato. E aí, eu não coloquei no material, mas a palavra depósito, ela vai se referir tanto ao contrato, tanto que o nome do contrato é contrato de depósito, quanto ao objeto depositado. Então, se eu for lá, eu quero que você me devolva o depósito. Significa que eu quero que você me devolva o bem que eu entreguei para você guardar. Vamos ver, então, as características desse contrato. Primeira característica é a principal, porque eu até já mencionei, é o que vai diferenciar esse contrato do contrato de comodato, é a guarda de coisa alheia. Então, não é um contrato para uso, é um contrato para guarda. Você vai deixar o seu carro no estacionamento porque você precisa resolver alguma coisa no centro, se deixou estacionado. A pessoa que está lá está guardando o seu carro, ela não pode pegar seu carro e sair passeando. Você deixou, por exemplo, sua bagagem no seu quarto que você está hospedado, num hotel, é para ficar lá, não é para ninguém mexer. Então, no contrato de depósito, você vai guardar o bem de outra pessoa, você não vai utilizar. Agora, eu não vou descaracterizar o contrato de depósito se o depositário realizar algum serviço na coisa depositada. Por exemplo, alguns estacionamentos, eles também lavam o veículo. Não vai descaracterizar, continua sendo depósito porque ele não vai poder usar. Ele vai só fazer um serviço que você também contratou, mas não descaracteriza o contrato de depósito. Ele exige a entrega da coisa, então é um contrato de natureza real, porque enquanto você não entregar, o contrato não começou. Então, enquanto não há entrega, não há depósito. Eu disse, vou deixar aí para você guardar uma coisa para mim. Não tem contrato ainda, só vai ter contrato quando eu de fato entregar esse bem para você guardar. Natureza móvel do objeto, está lá no conceito do 627, que o bem a ser guardado tem que ser móvel. Essa limitação que o código coloca de bem móvel, a doutrina estende um pouquinho e diz que dentro desse conceito de móveis estão os títulos de crédito, estão os animais que
são semoventes, mas entram no conceito de imóvel. E alguns doutrinadores, como por exemplo Carlos Roberto Gonçalves, eles vão defender que um bem imóvel também pode ser depositado. Então, por mais que o Código Civil ele fale só em bens móveis, a doutrina estende para bens imóveis, desde que eu deixe um imóvel para que você cuide dele para mim, sem utilizar. Eu vou viajar e você vai ficar cuidando da minha casa. Você não vai ficar lá, você vai de vez em quando olhar se está tudo certo. Para a doutrina, isso seria um depósito. Mas como a lei é muito clara de que só deposita bens móveis, se vocês encontrarem, por exemplo, uma questão objetiva, você precisa colocar que é só para móvel, porque aí não tem como discutir. Numa questão aberta, onde você vai poder discorrer, aí você pode falar que, de acordo com a legislação, só cabe depósito para bens móveis, mas a doutrina estende para imóveis, desde que as outras características estejam presentes, desde que a pessoa não vá utilizar o imóvel, vá só cuidar, guardar para outra pessoa, seria um contrato de depósito também. Mas lembrando, para a lei, só móvel. E a obrigação de restituir é um contrato temporário. Eu entrego para você guardar o bem para mim, mas você vai me devolver depois, seja no prazo que a gente ajustou, seja quando eu pedir. Como o depósito é no interesse de quem entrega, a pessoa que entregou o bem, ela pode pedir antes do final do prazo. Eu disse, ó, você vai guardar aí determinada coisa minha por um mês. Se com 10 dias eu quiser de volta, você vai ter que me entregar, porque é no interesse de quem entrega. Diferente, mais uma vez, vamos relembrar o comodato. No comodato, se eu lhe emprestei por um mês, eu não posso pedir antes desse prazo, porque o comodato é no interesse de quem recebe. Então, você precisa daquele bem por um mês. Eu não vou poder pedir antes, exceto, como a gente viu na aula de empréstimo, se eu comprovar a necessidade urgente e imprevista daquele bem. Então, no comodato, a regra é que eu não posso pedir antes do prazo. Aqui no depósito, como eu entreguei no meu interesse, sou eu que preciso que você guarde. Nesse caso, eu posso pedir antes. Um exemplo. Eu vou viajar por um mês ou por 20 dias. E aí eu não tenho como levar o meu cachorro e não posso deixar ele sozinho em casa porque alguém tem que cuidar dele. O que é que eu faço? Eu deixo o meu cachorro num hotelzinho e digo, olha, daqui a 20 dias eu volto para buscar. É um contrato de depósito, estou depositando um animal, é um semovente, e sou eu que preciso que você fique com ele, por isso que o contrato é de depósito. Eu não estou lhe emprestando o cachorro para você usar, eu estou pedindo para você cuidar dele porque eu não tenho com quem deixar. Então é um contrato de depósito. Eu disse que viajaria por 20 dias, com 20 dias voltaria para buscar. Com 5 dias, a viagem não estava dando certo, eu resolvi voltar, vou buscar o meu cachorro, você vai ter que me entregar. Você não pode falar, ah não, você contratou por 20 dias, vai ter que deixar o cachorro aqui por 20 dias. Não, por quê? Porque o depósito, como ele é no interesse de quem entrega, ainda que haja um prazo combinado, eu posso terminar antes do previsto. Eu deixei meu carro estacionado, falei que só ia pegar ele 6 horas da tarde. Se eu quiser ir lá 1 da tarde buscar, a pessoa vai ter que me entregar. Então, como o depósito é no interesse de quem entrega, ele pode ser reclamado antes do prazo. Eu posso pedir o bem de volta antes desse prazo combinado e o depositário não vai poder se negar a entregar. Vamos ver então agora a classificação. A natureza jurídica do contrato de depósito. O contrato de depósito ele pode ser gratuito ou oneroso, ou seja, a pessoa que vai receber o bem para guardar, ela pode guardar por simples cortesia, não vai lhe cobrar nada para guardar o seu bem, como ele pode cobrar um valor. Para eu ficar com seu cachorro lá no hotelzinho, cada dia custa R$50, por exemplo. Então, o contrato de depósito pode ser tanto gratuito quanto oneroso, remunerado. É mais comum ser remunerado, mas também existe muito contrato de depósito gratuito. Se ele for gratuito, ou seja, o depositário não vai ser remunerado por guardar aquele bem, o contrato ele vai ser unilateral. Por quê? Porque depois que eu entregar o bem, a única obrigação agora é sua de cuidar desse bem e devolver quando eu precisar. Então, eu não vou ter obrigação nenhuma de lhe pagar nada. Então, só quem tem obrigações é você, de cuidar desse bem,
zelar para me restituir depois, o contrato ele é unilateral, porque só você tem obrigações, eu como depositante não tenho obrigações. Mas assim como a gente estudou lá no comodato, o contrato unilateral ele pode se transformar num contrato bilateral imperfeito. Lembrem-se, é quando uma circunstância imprevista, algo que eu não esperava acontece e faz com que o contrato que era unilateral se torne bilateral. Por quê? Porque essa coisa imprevista faz surgir uma obrigação para a parte que inicialmente não tinha. Então você ficou com o meu cachorro de graça, porque eu ia viajar, eu pedi para você ficar com ele, você falou que não ia cobrar nada, então o contrato é unilateral. Só quem tem a obrigação é você de me devolver o cachorro quando eu voltar. Mas o cachorro adoeceu, você gastou com veterinário, você gastou com remédio. Quando eu voltar para buscar o cachorro, você vai poder me cobrar essas despesas que você teve. Então, o contrato que começou unilateral, que só quem tinha a obrigação era você, tornou-se bilateral, porque agora você continua sendo obrigado a me devolver, mas eu que não tinha obrigação inicialmente, agora tenho a obrigação de lhe indenizar as despesas. Então, isso é um contrato bilateral imperfeito. É aquele que começa unilateral, começa com obrigação só para uma das partes, mas uma circunstância imprevista faz com que surja obrigação para quem inicialmente não possui. Então, quando é gratuito, unilateral, lembrando que pode se tornar bilateral imperfeito. Quando ele é remunerado, ou seja, o depositário ele vai receber por cuidar daquele bem, guardar aquele bem, aí é um contrato bilateral desde o princípio. Por quê? Porque eu tenho obrigações para ambas as partes. O depositante tem a obrigação de pagar o depositário tem a obrigação de guardar o bem, cuidar e depois devolver. Então, eu tenho obrigações para ambas as partes. Quanto à forma, o contrato de depósito ele é consensual. A lei não vai exigir nenhuma forma específica, basta a vontade das partes. Então, se você quiser, você faz por escrito, se você quiser, você faz verbal, quem escolhe é você. Só que tem uma observação quanto a isso em relação ao contrato de depósito, é porque a própria lei vai dizer que, lá no artigo 646, vai dizer que a lei exige forma escrita para a prova do depósito, ou seja, a lei exige prova escrita do depósito. Aí você pode pensar, não, então se a lei exige prova escrita, quer dizer que é um contrato formal, que eu tenho que fazer o contrato escrito? Não. Quando a gente fala que o contrato é consensual ou formal, é em relação ao contrato em si, a manifestação de vontade onde as partes resolvem contratar. Para o depósito, eu posso fazer isso de forma verbal, porém, como a lei exige uma prova escrita, tem que ser dado, por exemplo, um recibo. Quando você entra com seu carro no shopping, vai sair um ticket ali na máquina. E esse ticket é a prova de que seu carro está ali dentro por um tempo. Tanto que você tem que colocar o ticket de volta quando você vai embora. Então, nesse caso, não há um contrato escrito, você e o shopping não fizeram um contrato dizendo que você vai deixar seu carro lá, que ele vai se responsabilizar, etc. Não tem isso, mas você tem uma prova escrita do depósito. Então, não esqueçam, o fato da lei exigir prova escrita para o contrato de depósito não significa que o contrato de depósito é formal, ele continua consensual. A manifestação de vontade de contratar continua sendo de forma livre. Você escolhe se você vai fazer por escrito, se você vai fazer verbalmente. E se você escolher a forma escrita, você escolhe também se é por instrumento particular, se é por instrumento público. Mas, ainda que seja feita de forma verbal, eu vou precisar de uma prova escrita. Então, um ticket, um recibo, um canhotozinho de que você deixou bem com aquela pessoa. Então, continua sendo consensual, não confundam. Ele é comutativo porque não há risco, então desde o começo as partes sabem os direitos e deveres de cada uma. E eu até já mencionei quando falei das características, ele é de eficácia real, um contrato de natureza real, porque ele vai exigir a entrega da coisa. Enquanto o bem não for entregue, não tem contrato de depósito.
Vamos falar agora das obrigações das partes, começando pelas obrigações do depositante. Lembrando, o depositante é a pessoa que entrega o bem para ser guardado por outra. Então, se for um contrato oneroso, lembrando, o contrato de depósito pode ser gratuito ou oneroso. No gratuito, você guarda o bem para mim sem me receber nada. No oneroso, eu vou lhe remunerar por estar guardando o meu bem. Então, se o depósito for oneroso, a principal obrigação do depositante é pagar a remuneração que foi convencionada. Então, se ficou combinado que para você guardar o meu bem, você vai receber determinado valor, eu tenho a obrigação de pagar esse valor para você. Inclusive, você vai ter direito de retenção. Enquanto eu não pago, você não devolve o meu bem. Então, por exemplo, você deixou seu carro no estacionamento e foi combinado que você pagaria R$3 por hora. Quando você voltou, 2 horas depois, você tem que pagar R$6. Enquanto você não paga, o depositário pode impedir que você saia com seu carro dali. Então, por mais que pareça desproporcional, eu vou ficar privada do meu carro por causa de R$6, mas é um direito que o depositário tem, justamente porque o depósito, quando ele é oneroso, ele gera para o depositante o dever de pagar. Então, você precisa pagar o depositário para ter o seu bem de volta. Quando o depósito for gratuito, será unilateral e apenas o depositário terá obrigações, como a gente viu. Então, eu entreguei porque eu quis, que não sou obrigada a entregar, mas eu quero que você guarde, e você tem o dever de cuidar do bem e me devolver depois. Então, por isso que ele é unilateral, só você como depositário vai ter obrigações. A obrigação de guardar o bem, de conservar e me devolver depois. Só que como a gente mencionou na classificação no slide anterior, eventualmente podem surgir obrigações para o depositante e, neste caso, o depositário terá direito de retenção até receber o valor devido. Então, ainda que seja gratuito, você não vai me remunerar por eu guardar o seu bem, mas se eu tive despesas para conservar esse bem, você tem que me reembolsar. É aquele bilateral imperfeito, como a gente viu. E enquanto você não me indeniza, eu também não devolvo o bem para você, eu também vou ter direito de retenção. Obrigações que podem surgir para esse depositante: reembolsar as despesas. E aí, as necessárias são ex lege, ou seja, é um dever automático. A despesa necessária, ela é aquela feita para o bem não perecer, para o bem não sofrer uma deterioração, para o bem não se perder. Então, elas são no interesse do depositante. Olha, eu fiz essa despesa, eu gastei com seu animal, levei ele no médico e comprei remédio, porque se eu não fizesse isso, ele ia morrer. Então, é uma despesa no interesse do proprietário, no interesse do depositário. Então, a obrigação de reembolso é uma obrigação legal, ainda que a gente não tenha combinado que você me reembolsaria se eu tivesse uma despesa dessas, você vai ter que me reembolsar porque é uma despesa que, se eu não fizesse, o seu prejuízo seria maior, porque o bem iria perecer. Então, no exemplo que eu dei do cachorro que você deixou para eu guardar, ele adoeceu, se eu não levasse ele para o veterinário, se eu não desse um remédio, ele ia morrer e eu não teria cachorro para lhe devolver. Então, quando eu fiz isso, foi para preservar o seu bem, automaticamente surge para você o dever de me reembolsar. Então, quando a gente fala que as necessárias são ex lege, é que elas são automáticas. O dever de reembolsar não precisa estar no contrato, porque é a própria lei que dá esse dever, esse direito para o depositário exigir e esse dever para o depositante pagar. Já as despesas úteis só se autorizou. A necessária, eu acabei de falar, é aquela que você faz para o bem não perecer. Então, se você fez, eu sou obrigada a lhe reembolsar, mesmo que a gente não tenha combinado. Mas as úteis são aquelas que não são urgentes, mas que melhoram o bem fica mais agradável, por exemplo. Nesse caso, eu só vou lhe reembolsar se a gente combinou. Por exemplo, o mesmo cachorro que eu deixei com você, você achou que ele não estava bonito, você resolveu tosar o cachorro, você levou ele para o pet shop para tosar, cortar as unhas para ele ficar bem lindo. Quando eu voltar, você não vai poder exigir de mim esse valor porque eu não combinei com você isso. E não precisava você fazer, porque não tinha urgência. Deixou só o cachorro mais bonito, mas a gente não combinou
Se você não tivesse feito, não teria nenhum prejuízo, porque o cachorro continuaria vivo, ficaria feio, mas continuaria vivo. Então, nesse caso, eu não vou reembolsar. Então, despesas úteis, só se o depositante autorizou. Nesse caso, o depositário vai poder cobrar dele. Se foram feitas sem autorização, não vai haver reembolso. Outra obrigação que pode surgir é a de indenizar o depositário pelos prejuízos, exceto se foram causados por defeito perceptível quando da tradição. O que é que isso quer dizer? Se eu entreguei um bem para você guardar e esse bem trouxe prejuízos para você, você vai poder me cobrar, exceto se esses prejuízos aconteceram por um vício aparente e que você não reclamou, você recebeu o bem. Por quê? Porque se o problema era aparente, você viu, e mesmo assim você recebeu o bem e quis guardar o bem, você assumiu esse risco. Então, nesse caso, você não vai poder cobrar de mim. Então, por exemplo, eu vou me mudar e pedir para você guardar uns móveis enquanto eu termino uma reforma na casa nova. Já vou me mudar e eu preciso desocupar o imóvel antigo, mas o novo ainda está fazendo uma reforma, então eu vou guardar uns móveis num depósito. E aí, aparentemente está tudo certo, você guarda lá junto de outros bens que você guarda para outras pessoas. E aí, um dos meus móveis estava cheio de cupim, e esse cupim passou para os outros móveis e trouxe prejuízos. Você vai poder cobrar de mim, porque quando você olhou estava tudo certo, eu não lhe avisei do problema, porque de repente eu nem sabia também. Então, nesse caso, você vai poder cobrar de mim esses prejuízos. Mas se fosse o contrário, quando eu levei o móvel cheio de cupim, estava na cara que ele estava assim, ele estava todo deteriorado, você olhava e já percebia. Mesmo assim, você recebeu esse bem para guardar e teve esse prejuízo porque o cupim passou para outros móveis, você não vai poder cobrar de mim. Por quê? Porque era um problema perceptível quando da tradição. Ou seja, quando você recebeu o bem, já dava para perceber o problema e mesmo assim você recebeu, então entende-se que você, depositário, assumiu esse risco. Então, nesse caso, se você percebeu e mesmo assim aceitou, você não vai poder cobrar. Mas se era um vício oculto, você não sabia e aquele defeito causou prejuízos para você, aí você vai poder cobrar do depositante. Vistas as obrigações do depositante, vamos falar agora das obrigações do depositário. Lembrando, depositário é aquele que recebe o bem para guardar para outra pessoa. Então, a obrigação principal é justamente a guarda de coisa alheia. O depositário recebe o bem para guardar, não para utilizar. Então, ele não vai poder servir-se da coisa depositada, ou seja, utilizar a coisa depositada, salvo se o depositante autorizar. Ou seja, o contrato de depósito, ele tem por objeto a guarda de um bem, mas não quer dizer que não pode ser utilizado. A regra é que é só guardar. Mas se aquele que entregou autorizar o uso, aí o depositário vai poder utilizar. Então, eu não presumo essa autorização. A autorização não existe em regra, ou seja, você vai só guardar. Mas se o depositante autorizar, o depositário ele vai poder utilizar. Então, lembrando, não se presume só se for expressa. E aí, qual vai ser então a diferença do depósito para o comodato se aquele que recebeu o bem puder usar? O interesse. Foi a pessoa que recebeu, que precisou do bem e pediu, aí é comodato, estou precisando, vou lhe pedir emprestado. É a pessoa que vai entregar, que é interessada, ela precisa que você guarde para ela, mas ela autoriza que você use, vai ser depósito. Por exemplo, eu vou viajar e aí eu vou passar um mês viajando, é um período muito longo, eu vou deixar meu carro na sua casa para que você de vez em quando fique ligando para a bateria não dar problema. Então, eu que preciso disso, por isso que o contrato é de depósito. Por quê? Porque é no meu interesse. Eu que preciso que você fique com o meu objeto. Só que se eu disser, ó, então eu vou deixar aí, você de vez em quando dá uma carga, e se você precisar sair, pode utilizar o carro sem nenhum problema. Continua sendo depósito. Por quê? Porque eu entreguei no meu interesse, mas eu autorizei que se você precisar, você pode usar.
essa autorização tem que ser expressa, como nesse exemplo. Se eu só pedir para você guardar o carro, você não pode usar. Então, a regra é que é só para guardar. Se quiser utilizar, só com a autorização daquele que entregou. A obrigação de guardar pode cessar antes do término, havendo motivo justificado. Você pediu para eu ficar com seu carro durante uma semana. E eu falei que ficaria, então eu estou obrigada a ficar com ele por uma semana. Só que no meio da semana aconteceu alguma coisa e eu não posso mais ficar cuidando do seu carro. Se for motivo justificado, eu posso lhe devolver e falar, eu disse que ia ficar por uma semana, mas eu não posso mais, porque, por exemplo, um familiar meu morreu e eu vou precisar viajar para a cidade para o velório e eu não posso mais ficar cuidando do seu bem. É um motivo justificado. Aí, nesse caso, eu posso entregar antes da hora. Agora, eu posso querer entregar antes da hora e o depositante não ter como receber. Ele fala, não, eu pedi para você guardar por uma semana porque eu não tinha onde deixar por uma semana. Você quer me devolver antes? Eu não tenho onde colocar. Nesse caso, se o depositante não quiser receber a coisa, o depositário requererá o depósito judicial, ou seja, vai guardar judicialmente, quando você puder, você vai retirar esse bem. Então, aquele que recebe o bem se compromete a guardar pelo tempo combinado, só podendo entregar antes, mesmo que o depositante, melhor dizendo, não queira, se for uma causa justificada. Segunda obrigação, o depositário, conservar a coisa alheia. Não é guardar de todo jeito. Ele tem que guardar conservando, evitando que o bem se deteriore, evitando que haja um prejuízo. Então, ele deve restituir a coisa no estado em que a recebeu. Se houver uma deterioração, ele vai responder por ela. Então, como eu coloquei no material, o depositário responde por culpa ou dolo se a coisa perecer ou deteriorar-se. Isso seja o depósito gratuito ou remunerado, se ele, por uma falta de cuidado, a coisa se estragou ou se perdeu, ou ele mesmo quis provocar esse dano, ele vai responder. O depositário só se exonera de qualquer responsabilidade se a coisa se perdeu por força maior. Então, só se foi algo alheio à vontade dele, que ele não deu causa, aí sim é que ele vai se liberar dessa responsabilidade, só que vai ser ônus dele provar. Presume-se que a responsabilidade é do depositário, então vai ser ele que vai ter que provar a força maior, o caso fortuito, para não responder por esse dano. E o depositário não poderá abrir a coisa que lhe foi entregue fechada, está lá no 630 isso, é vedado o devassamento do objeto, ou seja, ele não pode abrir. Eu entreguei para você uma caixa de mercadorias para você guardar, você não vai poder abrir para ter acesso àquelas mercadorias, porque, lembrando, o dever do depositário é guardar, não é usar a coisa. Outra obrigação do depositário, restituir a coisa com seus frutos e acrescidos. Ele vai guardar o bem por certo tempo, mas quando findar o prazo ou quando o depositante pedir o bem de volta, ele vai ter que devolver. E se esse bem deu frutos, se esse bem teve acrescidos, ele tem que devolver esses frutos e esses acrescidos também. Por quê? Porque os frutos são acessórios e os acessórios seguem a sorte do principal, ou seja, o dono do principal também é dono dos acessórios. Então, eu pedi para você ficar guardando, deixei minha cachorra no hotelzinho. Ela estava grávida, teve os filhotinhos vão ser me devolvidos quando eu for buscar a cachorra. Por quê? Porque são frutos e se eu sou dona da cachorra, eu sou dona dos filhotes também. Como nós já mencionamos várias vezes, a finalidade do depósito é a guarda, não o uso. Estou entregando para você guardar, você só vai utilizar se eu autorizar. Da mesma forma, o depositário só poderá receber os frutos, perceber os frutos mediante a autorização. Então, se eu autorizar que você perceba esses frutos, você vai poder. Se não, vai me devolver o bem junto com os seus frutos e acrescidos.
O depósito será entregue quando exigido, ainda que antes do prazo. Eu até já mencionei isso, eu disse que ia deixar com você por 20 dias. Se eu voltar com 5 dias e pedir de volta, você vai ter que me entregar porque é no meu interesse. Então você não vai poder falar, ah não, você disse que eu ia guardar por um mês, só entrego quando o mês terminar. Não, quando a parte que depositou pedir de volta, você vai ter que devolver. Você só não vai estar obrigado a devolver quando acontecerem algumas exceções que a lei vai fazer. Tá aí. O depositário não estará obrigado à restituição quando, primeiro, tiver direito de retenção, é um depósito remunerado, você não me remunerou, eu não entrego o bem. Ou é um depósito gratuito, mas eu tive despesas imprevistas e você não me indenizou, eu não devolvo o bem. Então, o direito de retenção, a gente já estudou, é justamente isso. A parte tem o direito de reter aquele bem, não devolver, enquanto não for ressarcida, não for indenizada, é uma forma permitida de autotutela. Outra hipótese, quando o objeto for judicialmente embargado, sobre o objeto pender a execução notificada ao depositário, ou seja, quando aquele objeto for disputado judicialmente, ou porque alguém está disputando o objeto em si, ou porque ele foi penhorado em algum processo executório, você não vai poder devolver. Por quê? Porque se esse bem está depositado e, por exemplo, penhoraram, o depositário foi comunicado. Então, ele tem que esperar o processo terminar para saber quem tem direito àquele bem e ele entregar para a pessoa certa. Então, ele não vai poder se antecipar ao pronunciamento jurisdicional. Ele vai ter que reter aquele bem, não entregar enquanto não se resolver a questão judicial, para que ele não acabe entregando o bem para a pessoa que não tem direito a ele. A outra hipótese, ele também não é obrigado a restituir quando houver suspeita razoável de que a coisa foi dolosamente obtida. Nesse caso, tem que ser visto com cuidado. Não é simplesmente, eu acho que a coisa não é sua, não vou lhe devolver. Não é isso. É quando houver uma suspeita razoável. Por exemplo, você foi lá hoje no meu estacionamento e deixou um carro preto, placa X, modelo tal, ano tal. E aí, eu assistindo o jornal naquele mesmo dia, vi que foi roubado, foi furtado um veículo com as mesmas características. O suspeito do crime tem as mesmas características da pessoa que me entregou. Aí eu posso ficar, eita, será que esse é o que foi roubado? Aí nesse caso, quando você aparecer para buscar, eu posso me recusar a lhe devolver. Quer dizer que eu fico agora com o carro para mim? Obviamente que não. Eu vou deixar de restituir, mas vou comunicar à autoridade competente, nesse exemplo que eu dei, a autoridade policial, para saber se realmente aquele veículo é o que foi furtado, é o que foi roubado, e ele vai ser entregue para o verdadeiro dono. Então aqui não é qualquer suspeita, um mero capricheiro, essa pessoa, como a gente sabe que muita gente acha, né? Tem gente que tem um estereótipo e fala, fulano tem cara de bandido, fulano me entregou o bem para eu guardar, ele tem cara de bandido, não deve ser dele. Não é isso, isso é completamente irrazoável, isso é até um preconceito. Mas é quando houver uma suspeita razoável, uma suspeita fundada. Você tem elementos suficientes para lhe fazerem achar que aquele bem foi dolosamente obtido. Nesse caso, você não devolve. Se ele aparecer, você vai procurar a autoridade policial. Ainda quanto à obrigação do depositário, ele não pode deixar de restituir, alegando não pertencer a coisa ao depositante ou opondo compensação, exceto se do outro depósito se fundar. Isso é porque a gente vai falar até já que para depositar eu não preciso ser dona, basta que eu tenha o bem sobre a minha posse, ou seja, eu tenho a posse, eu posso depositar, mesmo não tendo propriedade, ou seja, mesmo não sendo a verdadeira dona, o bem está em meu poder, eu posso pedir para alguém guardar e depois pegar de volta. Justamente porque eu não preciso ser dona para depositar, quando eu for buscar o bem, você não vai poder falar, me prove que o bem é seu. Não precisa, porque eu não preciso ser dona, basta que eu tenha a posse. Da mesma forma, o depositário não pode deixar de restituir opondo compensação, exceto se no outro depósito se fundar. Ou seja, eu vou lá deixar o bem com você, quando eu for buscar, você vai falar, olha,
eu não vou lhe devolver o seu carro que você deixou aqui no meu estacionamento, porque eu lhe emprestei R$200 e você nunca me devolveu. Você não vai poder fazer isso. Por quê? Porque compensação no depósito só vai acontecer com outro depósito. Ou seja, olhe, eu estou com seu carro aqui, eu não vou deixar você levar enquanto você não devolver, por exemplo, o animal que eu deixei no seu hotelzinho. Então, compensação só se for depósito com depósito. Você pediu para eu guardar uma coisa sua, eu pedi para você guardar uma coisa minha, eu posso falar, eu não devolvo porque você também não devolveu a mim. Então, compensação aqui só de depósito com depósito. Depósito com qualquer outra obrigação não vai ser possível compensar. Sendo 2 ou mais depositantes, cada um pagará ao depositário sua parte, exceto se houver solidariedade. Então, o depósito foi feito por mais de uma pessoa, então cada uma vai ter que pagar a sua parte para o depositário. Presume-se, se o contrato não disser de uma forma diferente, que as cotas são iguais, e aí eu posso exigir de cada um a sua cota. Mas se houver solidariedade, que a gente já estudou lá em obrigações, então lembrem-se que na obrigação solidária eu posso cobrar tudo só de um, e aquele que pagou cobra do outro. Então, nesse caso, se for solidário, eu posso cobrar o valor todo de um e aquele que pagou cobra a sua cota dos demais. Com a morte das partes, seja depositante, seja depositário, a obrigação se transmite aos herdeiros. Morreu o depositante, seus herdeiros vão poder reclamar aquele depósito para receber o bem de volta e, se era um depósito remunerado, vão ter que remunerar o depositário, melhor dizendo. Morreu o depositário, qual era a obrigação dele? Devolver o bem. Essa obrigação de restituir o bem passa para os herdeiros dele também. E aí, quanto a essa obrigação dos herdeiros do depositário, o 637 vai trazer que se os herdeiros do depositário, melhor dizendo, venderam a coisa de boa fé, deverão assistir o depositante na ação reivindicatória e restituir ao comprador o preço recebido. O que é que isso quer dizer? Depositário estava guardando o bem de outra pessoa, morreu. Esse bem estava lá com ele, no acervo dele, ele morreu. Os herdeiros viram o bem junto com os outros bens e acharam que era tudo do depositário, achavam que aquele bem fazia parte do espólio, por exemplo. Porque de repente eles não sabiam que o bem era de outra pessoa. Eles, achando que o bem fazia parte do espólio, resolveram vender esse bem de boa fé, porque eles achavam que era o bem do depositário falecido. Veio o depositante buscar o bem, eles não têm mais o bem para devolver, porque eles venderam para um terceiro, eles vão ter que auxiliar esse depositante na ação reivindicatória contra o terceiro. E quando o terceiro tiver que devolver o bem para o depositante, que é o verdadeiro dono, esses sucessores vão ter que indenizar o terceiro, porque o terceiro sofreu evicção. Isso foi de boa fé. Se eles agiram de má fé, ou seja, eles sabiam que não era do falecido, mas quiseram vender para lucrar, nesse caso, eles vão responder pelos prejuízos. A incapacidade superveniente do depositário resolve o contrato de depósito. O depositário, se era uma empresa, faliu. Se era uma pessoa, essa pessoa ficou insolvente, ou então acabou sendo interditada. Nesse caso, o contrato de depósito termina, porque a pessoa que guarda o bem, ela precisa ter a capacidade de se obrigar. Se ela não tem mais condições de se obrigar para responder por aquele bem, o contrato ele vai terminar. O local da restituição no silêncio do contrato será o do depósito, ou seja, é o depositante que tem que ir lá buscar. Nada impede que as partes façam um acordo de forma diferente para que o depositário procure o depositante para devolver. Se o contrato trouxer essa previsão, vai prevalecer por causa da autonomia da vontade. Mas a regra é que o bem vai ser devolvido onde está depositado. Então, é o depositante que tem que ir lá buscar. Cabe a ele o dever de retirar a coisa lá no local, inclusive de arcar com essas despesas para retirar. Então, como está no material, as despesas da restituição, elas correm por conta do depositante. Não fui eu que guardei no meu interesse?
Se precisar gastar para pegar o bem de volta, sou eu que vou arcar com esses custos. Ainda quanto às obrigações do depositário, que é a principal, a gente viu, é de guardar a coisa, mas que ele tem outras como essa também, de restituir a coisa com os frutos e acrescidos, mais duas observações. Primeiro, se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este sem consentimento daquele. Vamos por partes para a gente entender. Eu já mencionei aqui nessa aula que eu não preciso ser dona para depositar. Basta que eu tenha posse, eu posso depositar uma coisa que não é minha. Quando eu for buscar, o depositário não vai poder falar, não é sua, eu não vou devolver. Ele tem que me restituir. Só que essa situação que eu coloquei aqui no material é outra. Eu estou depositando, falando, ó, guarde, por favor, esse bem. Só que esse bem vai ser buscado por Benedito. Então, quem está entregando sou eu, mas eu deixo claro para o depositário, melhor dizendo, que quem vai buscar é Benedito. Se eu faço isso, ele tem a obrigação de só devolver o bem para Benedito. Então, se eu mesma aparecer para buscar, ele pode falar, não, eu não vou entregar para você, porque quando você me entregou, você disse que ia ser buscado por Benedito, então eu só entrego agora a Benedito. Então, essa é a situação. Eu realmente não preciso ser dona para depositar. Quando eu for buscar, eu tenho que receber. Mas se quando eu depositei, eu deixei claro que eu estava fazendo aquilo em nome de terceiro e que só essa terceira pessoa pode buscar, o depositário não vai poder entregar para outra pessoa diferente dessa, no exemplo que eu dei, Benedito, ainda que eu mesma vá buscar. Não fui eu que entreguei, me entregue, me devolva. Ele fala, não, quando você entregou, você falou que quem ia buscar era Benedito, só quem pode receber é ele. Eu só vou poder buscar esse bem se eu comprovar que eu tenho a autorização de Benedito, o consentimento dele. Para finalizar esse dever de restituir, o depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada e recebido outra ou indenização em seu lugar, é obrigado a entregar o que recebeu ao depositante e ceder-lhe as ações que no caso tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você deixou o bem com o depositário, ele tem o dever de devolver o bem para você. Mas se por acaso esse bem se perdeu e ele recebeu outro no lugar, quando é que isso seria possível? Quando ele tinha, por exemplo, contratado um seguro. Então, ele não é uma pessoa qualquer que você vai pedir para guardar. Ele trabalha com isso, então, sabendo do risco, ele contratou uma seguradora para se acontecer alguma coisa com os bens, ele não tenha que arcar com o prejuízo, e sim a seguradora. Então, por exemplo, você deixou o seu carro lá no estacionamento. O que acontecer com o seu carro, você vai poder responsabilizar o depositário. E esse carro foi furtado. Você poderia cobrar do depositário e responsabilizá-lo. Só que ele, já sabendo desse risco, ele contratou uma seguradora e se acontecer alguma coisa com os carros que ele guarda, a seguradora vai indenizar. Só que aí o seu carro foi furtado e a seguradora indenizou, só que a seguradora entregou o carro foi para o depositário, não para você. O depositário recebeu, mas é dever dele entregar essa coisa para você. Ou ele não recebeu outro carro, mas ele recebeu o valor do carro, ele vai ter que passar para você. Então, essa hipótese que está lá no 636 é justamente quando a parte contratou um seguro, quando a seguradora indeniza. Se ela indenizou direto o depositário, ele tem que passar o que quer que ele tenha recebido para o depositante. Seja o próprio bem que ele recebeu outro igual, seja o valor do bem que ele recebeu. Vamos falar agora das modalidades de depósito, começando pelo depósito voluntário. O depósito voluntário é aquele depósito que resulta do acordo de vontades, como o nome já fala, ou seja, você escolhe depositar, escolhe a quem entregar, por quanto tempo, escolhe se vai ser remunerado ou não. Então, aqui, efetivamente, é o depósito contratual, você resolveu fazer aquele contrato. Então, é o depósito voluntário por isso, porque você não foi obrigado a fazer, você teve plena liberdade para escolher depositar, para escolher a quem entregar.
ele pode ser feito pelo proprietário da coisa ou com seu consentimento expresso ou tácito. Então, é aquilo que eu já mencionei hoje várias vezes, eu não preciso ser proprietária para entregar, basta que eu tenha o bem em meu poder. E aí vamos ver então os requisitos subjetivos que dizem respeito às partes e os formais que dizem respeito à forma. Começando pelos subjetivos, para depositar basta a capacidade de administrar, aquilo que eu já mencionei, eu não preciso ser dona para depositar. Os relativamente incapazes podem efetuar depósitos desde que autorizados pelos representantes legais, ou seja, eu tenho 17 anos, posso depositar? Posso, com a autorização do meu representante legal. E para ser depositário, ou seja, para receber o bem e guardar, eu preciso ter a capacidade de me obrigar, ou seja, eu tenho que ser maior de 18 e em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Quanto à forma, a gente já falou que o depósito é um contrato consensual, a forma é livre, mas a lei vai exigir, lá no 646, a prova escrita do depósito. Então, lembrando, eu não preciso fazer o próprio contrato por escrito, mas eu preciso de uma prova escrita, que pode ser um recibo, um ticket de entrega. Então, embora o depósito se aperfeiçoe independentemente de qualquer documento, porque é um contrato consensual, é necessário que eu consiga prová-lo através de um documento escrito. Então, um recibo, um ticket, um canhoto, algum documento escrito. Então, o exemplo clássico para vocês entenderem que eu não preciso do contrato escrito, mas da prova escrita, eu até já mencionei hoje, que é o ticket que você recebe quando você entra com seu carro ou sua moto no estacionamento do shopping. Vamos ver agora as hipóteses de depósito necessário que estão lá no 647 em diante. O voluntário que a gente acabou de ver, eu escolho depositar, eu escolho a quem entregar, e aí, nesse caso, eu estou escolhendo fazer, eu tenho livre manifestação da vontade. Já o necessário, ele vai resultar de disposição legal ou de circunstâncias imperiosas que levam o depositante a contratar com pessoa não devidamente escolhida, não livremente escolhida, melhor dizendo. Ou seja, você não tinha muita opção, por isso que você teve que depositar, é o depósito necessário, também chamado de depósito obrigatório. E a gente vai falar já de como ele vai acontecer e vamos ver que equipara-se ao depósito necessário, o depósito das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias em que estiverem. Vamos falar já sobre o depósito do hospedeiro. Mas o depósito necessário ele vai se subdividir em algumas categorias. Vamos ver primeiro o depósito legal, que o nome já diz. Ele é aquele depósito que é obrigatório por lei, ou seja, você não tem liberdade de escolher porque a própria lei fala, se acontecer essa situação, você vai ser obrigado a depositar, por isso que entra no depósito necessário, porque você não tem muita escolha, se a lei diz, você tem que depositar. Eu trouxe no material as situações, elas estão cada uma num cantinho do Código Civil, então não existe uma parte lá do depósito legal, aí dizendo as situações, não, você vai encontrar de forma esparsa. Eu trouxe algumas, então, por exemplo, a obrigação do descobridor depositar a coisa perdida. Quando eu acho alguma coisa, eu tenho a obrigação de depositar para que se encontre o dono. Então, aquilo de achado não é roubado, não existe aqui no Código Civil. Se eu encontrei alguma coisa, eu tenho que depositar para que quando o verdadeiro dono aparecer, ele possa receber. Quando uma dívida vence e tem dois pretensos credores disputando, você não sabe ao certo quem é o credor, porque A diz que é ele, B diz que é ele, você não pode escolher a quem pagar, porque você pode estar pagando para a pessoa que não é verdadeiramente o credor. Então, você é obrigado a depositar esse valor. Isso, inclusive, é visto lá como hipótese de consignação. Eu vou ter que consignar esse pagamento para quando souber quem é o verdadeiro credor, ele receba. O administrador dos bens do depositário que se tornar incapaz tem que depositar esses bens até que os depositantes venham receber. E o lote compromissado vai haver o depósito se houver recusa no recebimento da escritura definitiva. Vocês não precisam decorar essas hipóteses, até porque cada uma vai ser estudada ou já foi estudada com o instituto próprio.
que vocês precisam saber é que existem situações onde a lei me obriga a depositar, eu não tenho escolha, por isso que é um depósito necessário. A outra modalidade de depósito necessário é o depósito miserável, que é aquele que vai ocorrer em caso de calamidade, diante da premente necessidade de evitar o perecimento dos seus bens, o depositante o entrega à primeira pessoa que aceite guardá-los. Então aqui, ele também, você escolheu entregar para alguém, mas você não teve muita chance de pensar quem entregar por causa da urgência. Por exemplo, teve um enchente no seu bairro. Você está salvando o que você consegue salvar do seu imóvel, da sua casa, e vai entregar a primeira pessoa que quiser guardar para você conseguir ter tempo de voltar e salvar mais algumas coisas. Por isso que ele entra como necessário. Você não tem muito como pensar para escolher como depositar. Então, nesse caso, o depósito miserável ele entra também como necessário. E o Código Civil ele vai trazer algumas calamidades. Ele vai falar de incêndio, inundação, naufrágio ou saque, mas é um rol exemplificativo. Qualquer outra situação que leve você, por urgência, a entregar seus bens para alguém guardar para tentar salvá-los, nesse caso vai entrar aqui nessa classificação de depósito miserável. Ele não se presume gratuito. Por que ele não se presume gratuito? Porque não é porque há uma urgência que a pessoa vai guardar, ter a obrigação de cuidar dos seus bens e nada receber. Então, nesse caso, vai haver uma remuneração. Se as partes não quiserem fazer de forma gratuita, eu guardei, mas eu quero ser remunerada, vou poder exigir. Se as partes não chegarem num acordo, vai ser arbitrado judicialmente. E aqui, justamente por causa da urgência que a situação traz, é que nesse caso aqui, ele pode ser provado por qualquer meio. Então, para o depósito miserável, eu não vou exigir aquela prova escrita. A prova pode ser, inclusive, testemunhal. Por quê? Porque imagine, você lá na urgência do alagamento lá de sua casa. Você ainda tem que se preocupar em quando entregar o bem para alguém, fazer um recibo, elaborar um ticket, não faz muito sentido. Por isso que, nesse caso aqui, eu posso provar com qualquer tipo de prova, ainda que eu não tenha a prova escrita. Outra modalidade de depósito necessário é o depósito do hospedeiro. Está lá no 649, que é quando você se hospeda em algum lugar, a pessoa que está lhe recebendo, ela se torna responsável pelos seus pertences. Por quê? Por que entra como necessário se eu que estou escolhendo me hospedar? Porque quando você vai se hospedar, você vai levar inúmeras coisas em consideração. Você vai levar em consideração a localização, o preço, mas geralmente você não vai pensar, quem é que vai guardar melhor a minha mala? Isso não é uma coisa que você vai levar em consideração e não faz sentido você se hospedar num lugar e guardar suas coisas em outro. Então, como acaba sendo uma consequência da hospedagem, entra como depósito necessário. Então, ele é realizado por hoteleiros ou hospedeiros e tem por objeto as bagagens dos viajantes ou hóspedes. Então, como é uma consequência da hospedagem, é classificado como depósito necessário. Estende-se aos internatos, colégios, hospitais e outros locais que forneçam leito e não apenas comida e bebida. Ou seja, se o local ofereceu pernoite, já é suficiente para se classificar aqui como depositário. Então, ele vai responder pelas suas bagagens. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Ou seja, a responsabilidade do hospedeiro como depositário, ela vai decorrer tanto dos atos de terceiros, então deixaram um estranho entrar e mexer em suas coisas, eles vão responder, como de empregados ou pessoas admitidas nas hospedarias. Ou seja, foi o funcionário que causou algum dano, nesse caso o hospedeiro também responde. E aqui é dano de uma forma geral. A gente sempre pensa no furto, levaram algo seu, mas, por exemplo, sua mala, ela era perfeita. Quando você voltou do seu passeio, você percebeu que a mala está quebrada, amassada, você também vai poder responsabilizar o hospedeiro. A responsabilidade cessa se restar provado que os fatos prejudiciais aos hóspedes não podiam ser evitados. Nesse caso aqui,
a doutrina e a jurisprudência vão considerar tanto a culpa exclusiva dos hóspedes, lá no hall de entrada do hotel, onde todo mundo entra e sai, inclusive pessoas que não trabalham lá, não são hóspedes, você deixou o seu celular lá em cima. Não tem como o hospedeiro responder porque houve culpa sua. Ou então, se houve um assalto à mão armada, não é razoável que eu exija que o hospedeiro se sacrifique, se coloque em risco para garantir que nada vai acontecer com as bagagens. Então, nesse caso, também ele não vai responder. Agora, se foi furto simples, ele responde. A responsabilidade do hospedeiro é uma responsabilidade legal. É a própria lei que diz que ele vai responder. Então, há a invalidade da cláusula de não indenizar. Ou seja, ainda que tenha lá o aviso, não nos responsabilizamos pelos pertences dos hóspedes, alguma coisa do tipo, mesmo assim eles vão responder, porque é a própria lei que diz que eles respondem. Ou não tem o aviso lá grande, mas no contrato que você assinou quando você entrou tinha lá uma cláusula. O hospedeiro não se responsabiliza pelos pertences dos hóspedes, você assinou o contrato, mas ainda assim ele vai se responsabilizar porque é uma responsabilidade legal. É a própria lei que diz que ele vai se responsabilizar. O hospedeiro tem o dever de manter a bagagem no estado em que a recebeu em seu estabelecimento. Se essa se perder ou se deteriorar, há a presunção iuris tantum de sua culpabilidade. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade se presume do hospedeiro. Se ele quiser não ser o responsável, é ele que vai ter que comprovar a força maior, o caso fortuito, o assalto à mão armada, etc. Então, é uma presunção relativa. Presume-se que há a responsabilidade dele, mas admite-se prova em contrário. E aí, se acontecer alguma coisa com sua bagagem, como eu já mencionei, não é só o furto, mas houve uma deterioração, estragou alguma coisa sua, você vai poder responsabilizar o hospedeiro também. Outra modalidade de depósito é o depósito irregular. A gente já falou aqui que a regra do depósito é que você vai guardar, você não pode utilizar, no final você devolve a mesma coisa. Se for para você utilizar, eu tenho que autorizar, mesmo assim você me devolve exatamente o que eu entreguei para você. Só que há uma modalidade de depósito, que é o depósito irregular, onde a pessoa que recebeu o bem vai poder utilizar e dispor da coisa, e quando você for buscar, ela vai lhe devolver algo semelhante, algo da mesma quantidade e qualidade. Ou seja, está muito semelhante ao mútuo, que a gente já estudou também. No mútuo, você precisa de algo, eu lhe empresto, você consome e depois me devolve algo da mesma quantidade e qualidade. Aqui é a mesma coisa. Eu estou entregando algo, você vai poder utilizar e me devolver algo da mesma quantidade e qualidade. O depósito irregular, mais conhecido, é o depósito bancário. Por quê? Porque eu depositei lá o dinheiro na minha conta, o banco vai poder utilizar se ele quiser. Quando eu for sacar, eu vou receber a quantidade que eu depositei, se eu quiser fazer um saque total, só que não vão ser as mesmas cédulas que eu depositei, ou seja, vai ser algo da mesma quantidade e qualidade, com o mesmo valor, mas não é exatamente aquela cédula que eu depositei. Por isso que parece com mútuo, mas qual é a diferença? O depósito, ele é realizado no interesse do depositante. Sou eu que quero guardar o dinheiro, por isso que eu vou colocar lá no banco para eu não gastar. O mútuo é feito no interesse do mutuário. Você está precisando, por isso que você me pediu dinheiro emprestado, aí é mútuo. Quem está entregando é que está precisando que outra pessoa guarde, aí é depósito irregular. Então, aqui para diferenciar, eu vou ter o fator material, que é o depositário que recebeu, ele pode consumir o bem, e o fator anímico, que é o que vai diferenciar o depósito irregular do mútuo, porque aqui no depósito irregular, o interesse é do depositante. Então, há o propósito de beneficiar o depositante. Então, como é que eu vou saber se é depósito irregular ou se é mútuo? Eu vou receber o dinheiro e eu posso gastar para depois devolver a mesma quantidade.
Mas sou eu que estou precisando do dinheiro, por isso que eu lhe pedi emprestado, é mútuo. É você que precisa que eu guarde, mas eu vou guardar e se eu quiser eu posso utilizar, desde que depois eu lhe devolva a mesma quantidade, aí é depósito irregular. Se estiver caracterizada a obrigação de devolver a mesma coisa, embora fungível, o depósito é regular. Então, se eu colocar lá o dinheiro num cofre do banco, o banco não pode abrir o cofre por mim. Quando eu for buscar, tem que estar a mesma coisa lá. Então, aí é um depósito comum, ordinário, regular. Só vai ser depósito irregular se quem receber puder consumir, puder utilizar e depois me devolver valores semelhantes, mas fui eu que quis entregar, eu que precisei que você guardasse para mim, por isso que é depósito. Antes, quando eu entregava alguma coisa para o depositário e ele ou não me devolvia ou me devolvia com defeito, eu tinha uma ação específica para responsabilizá-lo, que era a ação de depósito. Então, lá no direito processual civil existia uma ação, um instituto só para responsabilizar esse depositário. Só que o novo CPC, ele não trouxe mais a ação de depósito, porque antes, no de 73, ele trazia lá todo o procedimento, como é que ia acontecer quando eu quisesse responsabilizar o depositário infiel, mas o CPC 2015 não reproduziu. Quer dizer que eu não posso mais responsabilizar o depositário infiel? Posso sim, mas eu vou pelo procedimento comum. Não existe mais um procedimento especial para aquilo. Vai ser uma ação ordinária, um procedimento comum. Falando do depositário infiel, eu trouxe aqui para a gente finalizar umas questões que são mais a título de curiosidade. Por quê? Porque se você for ler lá o artigo 5º da Constituição, inciso 67, eu acho que isso é 67 mesmo, ele vai dizer que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel, ou seja, na Constituição consta que eu posso prender o depositário infiel, aquele que recebeu o bem de alguém para guardar e não devolveu e fez alguma coisa errada com esse bem, ele poderia ser preso. Seguindo a ordem constitucional, o 652 do Código Civil também prevê, ele diz lá, seja o depósito voluntário necessário, o depositante que não restituir quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Ou seja, se eu olho a Constituição e se eu olho o Código Civil, eu vou entender que o depositário infiel ele pode ser preso, porque está lá escrito. Se você olhar, ainda está escrito. Então, para a Constituição e para o Código Civil, se eu olho só para elas, desconsiderando outros fatores, eu vou pensar que eu posso mandar prender aquele depositário infiel. Só que o Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que lá no artigo 7º diz que ninguém vai ser detido por dívidas, trazendo a exceção, claro, do devedor de alimentos, porque aí eu tenho um bem jurídico de valor superior, que é a vida. Então, nesse caso, o Brasil ele é signatário desse pacto e, por causa disso, ficava a dúvida. Mas eu tenho a legislação brasileira que diz que eu posso prender, mas o Brasil assinou um pacto internacional que fala que não pode prender. E aí? Com base nesse pacto, o STF decidiu que os tratados sobre direitos humanos eles teriam um status supralegal e, com isso, eles estariam acima da lei, ainda abaixo da Constituição, mas acima da lei, e por causa disso, o Brasil não deveria prender por dívidas o depositário infiel. É previsto também na legislação que o tratado internacional, se ele for aprovado com o mesmo quórum da emenda constitucional, ele entra no ordenamento como emenda constitucional. Então, existia toda essa discussão sobre esse tratado, porque eu tinha leis internas dizendo que poderia prender, um tratado internacional, que é uma lei externa, dizendo que não poderia prender. O STF, ele decidiu que não poderia prender, só que essa decisão foi uma decisão
sem caráter vinculante. Então, mesmo depois dessa decisão do STF, vários juízes continuavam, com base na Constituição e no Código Civil, mandando prender o depositário infiel. Aí, para terminar essa discussão, para não haver mais dúvidas, houve a edição da súmula vinculante número 25, que aí, como ela tem caráter vinculante, não há mais o que discutir, e ela prevê que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Seja depósito voluntário, miserável, do hospedeiro, por exemplo, de qualquer forma, eu não posso prender o depositário infiel. Posso responsabilizá-lo de outra forma, mas não com a prisão. E aí, depois dessa súmula vinculante, veio o novo CPC, e aí ele seguiu essa linha. Lá no 161 ele diz que o depositário ou administrador responde pelos prejuízos que por dolo ou culpa causar a parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo. Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e de imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. Ou seja, o CPC traz formas de punir o depositário infiel, mas não fala da prisão civil, porque prisão civil atualmente só para o devedor de alimentos. Então, isso é o contrato de depósito. Só mais uma observação que eu não mencionei, é que existe uma súmula do STJ sobre o depósito, a súmula 130, que vai dizer que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento. Então, para o STJ, se você deixa o seu veículo no estacionamento de uma empresa, ainda que seja um estacionamento gratuito, essa empresa vai responder, porque para os ministros que se manifestaram, eles entendem que ainda que você não pague pelo estacionamento, o estabelecimento oferecer estacionamento é um atrativo que faz com que os clientes queiram ir para lá. Então, você tem duas opções, são mercados semelhantes. Um tem estacionamento, o outro não. Você é levado a escolher o com estacionamento, se você tem veículo, porque traz uma facilidade para você. Então, mesmo sendo gratuito, o estabelecimento ele vai se responsabilizar. A jurisprudência também vai trazer que as universidades elas se responsabilizam pelos danos causados nos seus estacionamentos também, se for privado, sempre. Por quê? Porque também é um atrativo para que pessoas se interessem em contratar aquela universidade, em estudar lá, é ter um estacionamento. Você tem duas universidades semelhantes, com o mesmo curso que você quer fazer. Preços semelhantes. Uma tem estacionamento, a outra não. É uma facilidade que geralmente você vai considerar para contratar. Então, por isso que ela vai responder. Já se a universidade for pública, ela só vai responder se o estacionamento for dotado de vigilância especializada na guarda de veículos. Ou seja, é uma universidade pública, estacionamento aberto. Se seu carro for furtado, sofrer um dano, você não vai poder responsabilizar a universidade pública. Mas se é um estacionamento com serviço de segurança, com monitoramento, com câmera, com catraca, aí nesse caso você vai poder responsabilizar. Então isso que a gente viu é o contrato de depósito. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar lá no fórum ou aqui nos comentários.